Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, preparamos e apresentamos o programa Voz da Igreja. Bebendo da fonte, vamos visitar mais uma vez as bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, na festa de todos os santos e santas. No coração deste tempo, nós vamos exatamente conhecer os dois elementos, os dois pilares importantes da doutrina social da Igreja que nos ajudarão a avaliar a atuação política daqueles que nós elegemos. Uma Igreja em caminho. Vamos conhecer a agenda da nossa Igreja particular de Divinópolis neste mês de novembro. Fique conosco. O programa Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, quero mais uma vez convidar você para beber comigo da fonte preciosa da Sagrada Escritura. E assim poderemos mais uma vez mergulhar no mistério de Deus que nos fala, que fala sempre, que se revela a nós, que nos faz conhecer os seus desígnios. Quero convidar você para comigo beber da fonte do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versículos de 1 a 12. Mateus 5, de 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensinar. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Meu irmão, minha irmã, estamos diante deste belo texto do Evangelho de Mateus, o chamado Sermão das Bem-aventuranças, que abre o grande sermão da montanha que está no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Mateus, o evangelista, apóstolo, escreve para judeus que se converteram ao cristianismo. Portanto, escreve para pessoas que conhecem bem e profundamente o Primeiro Testamento, pessoas que conhecem Moisés, a lei, os profetas, os patriarcas. Então, Mateus toma para si exatamente esta imagem de Jesus, como aquele que, como um novo Moisés, então vai ajudar a comunidade dos discípulos a perceber a importância, a centralidade,
a essência da lei, do caminho, da aliança. Por isso, no Evangelho de Mateus, não será difícil perceber paralelismos entre Jesus e Moisés. Aqui estamos na montanha com Jesus, como outrora Moisés também subira a montanha. Lá Moisés recebe a lei de Deus, aqui Jesus nos explica aos discípulos da primeira hora e desta hora exatamente onde está o cerne da lei. E este belo sermão da montanha nos ajuda então a penetrar com Jesus o mistério da aliança com Deus, o mistério da comunhão entre Ele, Jesus, o Mestre, o novo Moisés e a comunidade dos discípulos que se ajuntam para ouvi-lo e para receber dele o ensinamento. Nós já fizemos um caminho destas bem-aventuranças neste programa há algum tempo, fazendo uma reflexão a partir daquilo que o Papa Francisco nos ensinou na sua exortação sobre a santidade no mundo de hoje. E aí fizemos exatamente um caminho com o Papa Francisco. A luz do Mestre se chamava aquele capítulo 3º da exortação do Papa Francisco, onde ele nos faz, portanto, penetrar o mistério das bem-aventuranças. Importante recordar que bem-aventurado significa feliz, significa santo, significa bendito. Portanto, aqui se trata de um caminho de santidade, de bem-aventurança, de vida, de caminhos que levam o coração que crê na direção de Deus. Por isso, cada uma das bem-aventuranças pode ser entendida como exatamente aquele movimento do coração e da vida que levará aquele discípulo àquela promessa que Deus põe depois de cada bem-aventurança. E cada uma delas levará a algo de Deus, ao tesouro de Deus. Porque deles é o reino dos céus, porque serão consolados, porque receberão a terra em herança, porque serão saciados, porque alcançarão misericórdia, porque verão a Deus, porque serão chamados filhos de Deus, porque deles é o reino dos céus, porque haverá alegria e exultação no coração daqueles que resistirem às injúrias e perseguições por causa de Jesus. Meu irmão, minha irmã, nesta liturgia deste final de semana, na qual celebramos todos os santos e santas de Deus, vamos exatamente nessa liturgia perceber que esta é, digamos, a vocação mais íntima, mais preciosa e mais sublime de todo ser humano. Nascido à imagem e semelhança de Deus e chamado no caminho da vida e da vocação a assemelhar-se a Deus, a construir-se na direção de Deus, a deixar crescer e manifestar-se em si mesmo o reino. Reino que começa dentro e que se expressa fora. Cada discípulo, portanto, é epifania do reino, é epifania de Jesus. De tal modo que, fazendo este caminho de Jesus, e as bem-aventuranças são caminhos que, digamos, brotam do coração de Jesus e ao mesmo tempo remetem ao coração de Jesus, as bem-aventuranças querem ser para nós, para mim e para você, um caminho de verdadeiro seguimento, de verdadeira identificação a Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, é preciso que entendamos que a fé nos leva a tomar caminhos, a fazer opções, a escolher um jeito de ser, um jeito de viver, um jeito de nos construir. Aqui Jesus, neste sermão das bem-aventuranças,
quer nos mostrar exatamente onde está a verdadeira, profunda e autêntica felicidade do coração humano. E é preciso que façamos com o Senhor, senão todos esses caminhos, mas um deles, porque cada caminho leva a uma promessa de Deus, que Deus haverá de cumprir na vida daquele que escolheu aquela bem-aventurança. Felizes os pobres em espírito, aqueles, portanto, que não estão apegados a nada e a ninguém. Pobres porque Deus é a única riqueza deles. Tendo muito ou tendo pouco, sabem viver da pobreza do coração, de modo que nada tome o lugar de Deus, a riqueza e a beleza que significam pertencer a Deus e viver e construir-se na direção dele. Os mansos, os que choram, isto é, os que levam consigo sensibilidade do coração, que sabem condoer-se, que se dão ao exercício da compaixão, os que têm fome e sede de justiça, os que querem o mundo do jeito de Deus, aquele que é justo, os misericordiosos, os puros de coração, os promotores da paz, os perseguidos por causa da justiça, os injuriados e perseguidos por causa do nome de Jesus e do projeto dele. Vamos por aí, meu irmão, minha irmã. Jesus não mente para nós quando desenha no nosso horizonte caminhos diversos, múltiplos, caminhos que podem tocar os corações humanos de muitas formas, naquilo que o coração humano tem de diversidade na beleza. E os caminhos das bem-aventuranças são caminhos de beleza diversa, de modo que possamos, com seriedade, sem superficialidade, possamos dar-nos a um desses caminhos para que neles, em algum momento, nos encontremos com o próprio Deus, que nos fez para sermos dele, que nos fez para a felicidade, para a beatitude, para a santidade. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, estamos vivendo os primeiros impactos da nossa eleição nacional. Escolhemos vários personagens do cenário político. Visitamos com o nosso voto várias instâncias de decisão no nível estadual, no nível federal. Escolhemos os personagens que vão produzir nossas leis, vão fiscalizar o presidente da República, que vão também fiscalizar o governador dos nossos estados. Enfim, estamos diante de uma eleição que de fato nos ajudou a reorganizar, a recompor todo o quadro de dirigentes das mais altas tarefas legislativas, executivas do nosso país. Isso para nós é motivo de alegria, porque foi expressão de exercício de democracia. Pelo voto nós nos escolhemos. Pelo voto nós nos escolhemos. Agora é hora, irmãos e irmãs, de acompanhá-los. Se algumas candidaturas que vieram à vitória nos causaram certos impactos, agora o que nos resta é acompanhar estes deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e o presidente da República que escolhemos. Agora nos cabe acompanhá-los pelas vias nas quais podemos fazer isto, com crítica, com sugestões, com manifestações. Não podemos perder de vista que nós continuamos participando do processo. Eles nos representam, mas não quer dizer que agora é a hora do nosso silêncio para que apareça a voz e as decisões deles como as únicas possíveis no caminho futuro. É preciso criar sempre novas formas de participação, de modo que aqueles que escolhemos de fato decidam conosco e por nós, pensando no coração, na consciência e nas convicções daqueles que os elegeram. E não podemos deixar que façam política sozinhos, como se fossem aqueles que escolhidos agora podem fazer o que querem. Temos que aprender, meu irmão, minha irmã, a participar efetivamente dos processos de acompanhamento dos nossos eleitos. Precisamos, como igreja, descobrir formas sempre mais criativas e eficientes de fazer e de construir este acompanhamento. Queria brevemente com você, neste bloco, visitar dois elementos importantes da nossa doutrina social da igreja. Elementos sobre os quais se fundamenta, digamos assim, o fazer político. Fundamentos da nossa ação e organização política. E são, de fato, critérios e fundamentos inalienáveis. Aqui eu tenho comigo o compêndio da doutrina social da igreja, um belo texto que vale a pena também conhecer, e que você pode ter acesso através aí das boas livrarias católicas que nós conhecemos. Aqui, no compêndio, onde nós vamos exatamente conhecer o fundamento e a finalidade da comunidade política, aqui se desenham então dois elementos, dois critérios importantes para o nosso fazer político, para o nosso modo de organizar a vida política, a comunidade política. Qual é o primeiro fundamento? O primeiro fundamento é exatamente a pessoa humana, que é fundamento e fim da comunidade política. Isso significa que nós temos, e também os que foram eleitos, temos que nos esforçar pelo reconhecimento e pelo respeito da dignidade mediante a tutela e a promoção dos direitos fundamentais e inalienáveis
da pessoa humana. A pessoa humana é o valor fundante, fundamental da nossa organização política e social. É por causa da pessoa humana que nós nos organizamos em sociedade, estabelecemos leis, critérios, penalidades, horizontes, propostas. É por causa da pessoa humana que nós nos organizamos em sociedade política, a fim de que tudo concorra para o bem, para a dignidade desta pessoa humana. Esse é o primeiro princípio, o primeiro fundamento. E o segundo é exatamente o bem comum. A comunidade política persegue o bem comum, atuando com vista à criação de um ambiente humano em que aos cidadãos seja oferecida a possibilidade de um real exercício dos direitos humanos e de um pleno cumprimento dos respectivos deveres. Isto é, não se pode perder de vista o bem comum, o bem de todos, não apenas o bem de alguns, a dignidade de alguns, as vontades e interesses de alguns, mas a política, os políticos, a organização política da sociedade precisa resguardar, tanto mais quanto possível, o bem comum. Enxergar a todos, governar para todos, cuidar de todos, certamente começando por aqueles que precisam mais e o quanto antes dos recursos, das preocupações e dos cuidados do poder público. É preciso que, de fato, nós os avaliemos pela capacidade de cada um deles de pensar, de querer e de favorecer o bem comum. Isto agora nos cabe, irmãos e irmãs. Agora, se aprovamos ou não aqueles que democraticamente foram escolhidos, não se trata agora de contestações iniciais, não se trata agora de querer dificultar o caminho, se trata agora de criar vias de governabilidade. Se trata agora de, claro, empenhar-nos seriamente também como sujeitos políticos que votamos em sujeitos políticos que vão nos governar, mas que haja sempre entre nós, os eleitores e os eleitos, haja sempre vias de comunicação, haja sempre vias de acompanhamento, haja sempre ocasião de nos encontrarmos nas vias em que isso é possível, para de fato trazer à mesa, trazer ao debate as preocupações que estão também e sempre nos nossos corações de eleitores. Aqui não se trata de delegar e passar adiante o exercício desse poder de governo como se nós não tivéssemos mais nada a ver com ele. Não. Precisamos criar a capacidade, através de pequenos grupos da igreja ou pequenos grupos da sociedade, de ONGs que possam se organizar nesta vocação de acompanhar, fiscalizar os mandatos, de modo que os eleitos se sintam sempre olhados, acompanhados, ajudados pelas bases que de fato os elegeram. Vamos então nesse caminho. Agora se trata de pensar um Brasil onde cada um, se empenhando seriamente, trate de semear as sementes do reino, de plantá-las sempre mais e em maior quantidade nas várias instâncias de governo. Se trata de verificar nós, como eleitores, se essas sementes estão sendo lançadas ou não, cuidadas ou não. E no tempo oportuno, sabemos fazer também as podas, as eliminações e exclusões daqueles políticos que não souberam plantar sementes do reino, para que esse reino, de fato, pudesse crescer e aparecer e se instalar entre nós, como é o desejo de Deus e como é o nosso desejo
quando rezamos: venha a nós o vosso reino, no coração deste tempo. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. O Agenda de Deus está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. É por isso que eu estou suportando também estes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Olha para a cruz hoje e veja tudo que Jesus suportou por nós. Ele não se envergonhou de assumir a nossa culpa, a culpa pelos nossos pecados. Por isso hoje a agenda de Deus, a palavra de Deus, quer nos transformar de tal forma de não termos vergonha de anunciar o Senhor, de suportar os sofrimentos, porque nós sabemos em quem colocamos a nossa fé, em quem acreditamos, e é Ele quem guarda. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: o que é meu está guardado? Então, o que é seu está guardado, a vida eterna com Cristo Jesus. Essa é a agenda de Deus para nós hoje. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, vamos partilhar agora as alegrias, as festas, os compromissos que temos como igreja diocesana de Divinópolis. Já celebramos nesta liturgia do próximo domingo a festa de todos os santos e santas, onde contemplamos o desfecho da comunidade humana. É para Deus que nós tendemos, Ele é o ponto final da história humana e da vida de cada um. E vamos então avançando neste mês de novembro, que para nós, aqui na Diocese de Divinópolis, é um mês dedicado especialmente à consciência sobre o dízimo. E isso é importante, meu irmão, minha irmã. O dízimo expressa a minha e a sua preocupação, o meu e o seu compromisso com a nossa comunidade no mundo, com as estruturas, com os custos, com a manutenção da nossa igreja na história e no mundo. Cada cristão leigo ou cada ministro ordenado na igreja que recebe mensalmente o seu salário, a sua côngrua, estamos chamados a ofertar, a entregar na igreja o nosso dízimo. Eu faço isso, certamente você que me assiste faz isto, ou muitos daqueles que nos assistem já fazem isto. É preciso que nós todos possamos dar esse passo. O passo da consciência, o passo da participação, o passo da interação responsável com a nossa comunidade, que precisa da minha colaboração financeira, da sua colaboração financeira, que nós fazemos pela via da entrega generosa do nosso dízimo. Então vamos, ao longo desse mês de novembro, pensando, rezando, refletindo sobre isso e tomando consciência de que cada um de nós que temos o nosso salário, somos chamados a entregar à comunidade uma parte desse salário como nossa contribuição, nossa participação com a missão que a nossa comunidade cristã
precisa realizar neste mundo, anunciando Jesus, construindo e dando testemunho dele. Também quero convidar você, meu irmão, minha irmã, leigo, leiga, que se pode e se deseja, venha participar conosco do seminário sobre os leigos e leigas, no final do ano litúrgico, no encerramento do ano nacional do laicato, aqui na Diocese de Divinópolis, nos dias 23 e 24 de novembro, está ainda um pouco longe, mas é bom você já se organizar. Vamos realizar aqui na cidade de Divinópolis os seminários sobre os leigos, sobre a vocação laical. São vários grupos temáticos que vão nos ajudar você a pensar o seu lugar na igreja e no mundo. Então você pode se inscrever pela via do nosso site ou aí na sua paróquia. O importante é que da sua paróquia também venham leigos para participar conosco, celebrar conosco a vocação laical, cujo ano nacional estamos terminando exatamente naquele final de semana, na festa de Cristo Rei. Uma igreja sempre em caminho.